Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Betel, da nossa Escola Bíblica Dominical. Na revista da Betel, nesse trimestre, estamos aprendendo e estudando sobre a mordomia cristã. Hoje, lição 8, nós iremos abordar a fidelidade na mordomia cristã. Um chamado à responsabilidade e ao compromisso. O texto áureo da nossa lição se encontra em Lucas capítulo 16, verso 10, que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Verdade aplicada. O discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças, conforme os princípios bíblicos. Vamos ao objetivo da lição. Nessa lição, esperamos que você saiba o que avareza e egoísmo desagradam a Deus. Nós também vamos ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. E, finalmente, compreender que todo cristão prestará contas da sua mordomia. Vamos ao texto de referência, que é o texto de Lucas. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei, pois? Que o meu senhor me tire a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores, seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação. E assentando, escreve 50. Vamos agora ao esboço da lição. Esse é o texto que nós lemos, né? O princípio da mordomia. Falaremos do Pai zeloso e que nós sejamos mordomos fiéis e não infiel, que nem nessa história de Lucas 16 que nós vimos. Vamos à introdução. O exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Ageu 2,8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Assim, o discípulo de Cristo deve ter profundo senso de responsabilidade e de consciência de que nós prestamos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado, inclusive os bens materiais e as finanças. Vamos ao princípio da mordomia. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 1 ao 13, temos uma das parábolas de Jesus sobre as riquezas, dinheiro. Portanto, o discipulado cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e com os bens materiais. A primeira parte do capítulo 16 do Evangelho de Lucas encerra com uma advertência do Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, não podereis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, verso 13. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria e habilidades necessárias para administrar o que Deus permite que esteja sobre a nossa responsabilidade. O ponto aqui de partida é que nós devemos zelar pelas coisas do Senhor. Vamos ao conceito de mordomia. A expressão mordomia cristã
refere-se à gestação dos bens que nos são dadas por Deus. A raiz da palavra vem do grego, de oikonomia, da onde em português vem a palavra economia. Oiko quer dizer uma casa, nomia, administração, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, Lucas 16, verso 2 ao 4. Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por despenseiro, cuja característica principal é a fidelidade. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. O princípio da mordomia, portanto, refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com todos os bens recebidos de Deus, sejam esses materiais ou espirituais, pois um dia seremos chamados por Deus para prestar contas deles. A pergunta é: você é um mordomo fiel? Tudo que somos e temos pertence a Deus. 1 Crônicas 29, verso 11 e 12. Por isso, devemos viver como bons mordomos, administrando com cuidado o que recebemos do Senhor. Lucas 16, verso 1 ao 13. O mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e as orientações do dono dos bens, e não segundo os seus desejos. Deus é o dono de tudo, da vida, do tempo, do dinheiro, e o cristão deve viver como um administrador fiel de tudo que lhe é confiado, administrando os bens recebidos. O mordomo da parábola não agiu corretamente, além de mau administrador. Ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Lucas 16, versos 6 e 7. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Quem enriquece às custas de mentiras cai em uma armadilha mortal. Provérbios 21, verso 10. Por sua vez, os mordomos fiéis serão abençoados. 1 Pedro 2,12. Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, Lucas 16, verso 2, que logo avisou que tiraria da administração de seus bens, Lucas 16, verso 1 e 2. Muito bem, a expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus, o Pai zeloso. Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Como um pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, 2 Coríntios 9, verso 8. Isso, porém, não significa que temos livre gestão sobre as coisas que recebemos do alto. É preciso empenho para administrar os bens e as finanças sob nossa responsabilidade, sendo bons mordomos do que Deus nos confiou. Vamos ao caráter do mordomo fiel. No livro Pregues a Palavra, o bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santa Ana comentam que a mordomia é um assunto relevante, que exige nossa atenção como discípulos de Cristo. Considerando que somos discípulos de Cristo e a quem pertence todo o nosso ser, Salmo 24, verso 1, precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. A parábola do mordomo infiel de Lucas 16 nos ensina que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens que Deus nos confia. Lucas 16, versos 5 e 6. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Vamos
ao ponto 2. Os mordomos do Senhor. O mordomo infiel tinha total autoridade sobre os bens do seu senhor, que confiava nele até para fazer acordos em seu nome. Lucas 16, versos 5 e 8. Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está sob seus cuidados, o nome de Deus é honrado. 1 Pedro 4, verso 11, Colossenses 3, verso 17. O que você tem nas mãos hoje? O apóstolo alertou o jovem Timóteo acerca do apego aos bens, porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, verso 7. Essa realidade soa como uma exortação, para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus, e que o Senhor tem colocado em suas mãos sobre a sua administração. Você tem cuidado dessas coisas com zelo e integridade. Cabe a nós refletir sobre esses questionamentos com a fidelidade que o Senhor espera de seus filhos amados. Vamos lá. Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas bênçãos. Vamos ao ponto 3. Sejamos mordomos fiéis. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida e seu senhor o interrogou. Que é isso que ouço de ti? Lucas 16, 2. O mordomo infiel esbanjou os bens do seu patrão, e isso evidenciou em um caráter distorcido. Lucas 16, 1 e 2. Mordomia e caráter íntegro. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Lucas 16, verso 10 e 11. A integridade é um dos atributos de Deus, que é íntegro, justo, correto e perfeito. Deuteronômio 32, verso 4. Não devemos agir como o mordomo da parábola, de modo fraudulento. Lucas 16, verso 4 a 7. Jesus rejeita a mordomia dúbia e mentirosa. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, verso 13. Falemos do mordomo fiel. Como vimos, mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia relata o exemplo de Eliezer, servo e mordomo de Abraão, Gênesis 15, verso 2. Ele administrava tudo que seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para o seu filho Isaque, Gênesis 24, do verso 2 ao 14. Eliezer foi um bom exemplo de mordomo, porque conhecia bem o seu senhor Abraão, a quem obedecia. O mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu Senhor, a quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia. Mateus 25, verso 21. Falemos do administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é provado, ou não, conforme a maneira como administra os bens que lhe são confiados pelo Senhor. Lucas, capítulo 12, verso 15. Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente, um estilo que agrada a Deus, aonde a mordomia é honesta, e aonde a mordomia não é honesta, não existe a graça divina. Salmo 112, verso 5. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Conclusão.
Devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e as qualidades que se exigem do mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor e em sua palavra, além do indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. 1 Coríntios 10, verso 31 e 1 Pedro 4, verso 11. Com isso, meus amados, nós concluímos mais uma lição, essa foi um pouco curta, que fala da fidelidade da mordomia cristã, como nós somos chamados à responsabilidade e o compromisso. O Evangelho de Lucas apresenta várias pessoas ricas. Lucas 12 conta aquela parábola do homem rico, o rico que foi insensato. Lucas 16, temos esse homem rico que tinha um mordomo infiel. Ainda em Lucas 16 temos a história do rico Lázaro, e depois temos a história do rico que queria herdar a vida eterna. E temos a história de Zaqueu, a quem alcançou a bênção da salvação em sua casa. Não é? Zaqueu é um exemplo de um rico que se converte, decide dar metade dos bens aos pobres, restituir aqueles que ele tinha defraudado. E com isso, nós vemos a honestidade de Zaqueu e a transformação que aconteceu em sua vida quando Jesus entrou na sua casa. Então, lembre essa lição. A fidelidade, a mordomia cristã é um chamado à responsabilidade e um compromisso que todos nós temos com Deus e com o próximo. Bom, com isso concluímos essa lição. Semana que vem nós vamos estudar a lição de número 9, o contentamento e a generosidade do cristão, que agrada a Deus. O crente está contente com aquilo que tem e sermos generosos no contribuir na obra de Deus. Então, lição de número 9. Estude para a semana que vem. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Lá você não vai só encontrar o comentário da revista Betel, mas nós comentamos a revista CPAD, comentamos a revista da CADB, da Central Gospel e da Conimadep. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.